Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de Edgar Allan Poe. A Máscara da Morte, The Mask of the Red Death, 1842. Havia muito que a Morte Vermelha assolava a região. Jamais houve peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era seu avatar, ou o seu selo. A vermelhidão e o horror do sangue. Sentiam-se dores agudas, seguidas de um súbito estonteamento. Dos poros brotava profusamente o sangue. E por fim sobrevinha a morte. As manchas escarlates no corpo, e especialmente no rosto, era o estigma que baniam a vítima de todo o convívio humano. A isolavam de todo auxílio e de toda a simpatia de seus semelhantes. E a doença acometia um desgraçado. Torturava-o e o matava em menos de meia hora. O príncipe Próspero, porém, era feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios se achavam meio despovoados, chamou para junto de si 1000 amigos robustos e joviais, escolhidos dentre os fidalgos e damas de sua corte, e com eles se retirou para o remoto remanso de uma das suas abadias acasteladas. Era um prédio extenso e magnífico, criado do gosto excêntrico, mas majestoso do príncipe. Circundava uma forte e alta muralha, com portões de ferro. Os cortesãos, logo que entraram, serviram-se de forjas e pesados martelos, e soldaram os ferrolhos dos portões. Haviam resolvido vedar todos os meios de saída ou de entrada, aos impulsos súbitos do desespero ou da loucura. A abadia estava fartamente abastecida. Com tais precauções, poderiam desafiar o contágio. O mundo exterior que cuidasse de si. No entanto, era loucura sofrer ou cismar. O príncipe preparou para seus hóspedes todos os gostos e prazeres. Havia bobos, improvisadores, bailarinos, músicos, beleza, vinho. Dentro havia o prazer e a tranquilidade. Fora havia a morte vermelha. Foi pelos fins do 5º ou 6º mês de sua reclusão, enquanto a epidemia lavrava mais furiosamente pelo país, que o príncipe Próspero mimoseou seus 1000 amigos com um baile de máscaras da mais rara magnificência. Foi um espetáculo voluptuoso, aquele baile. Mas antes, deixe-me descrever as salas em que se realizou a festa. Eram 7, à moda imperial. Em muitos palácios, estas salas são a seguir umas às outras, formando uma perspectiva extensa e retilínea, de modo que uma pode abranger-se o conjunto de todas as outras. Aqui, porém, o caso era muito diferente. Como, aliás, era de se esperar do amor do príncipe por tudo o que fosse fantástico e extravagante. As salas estavam dispostas de uma forma que só dava para se ver um pouco de uma de cada vez. De 20 em 20 metros, pouco ou mais ou menos. Havia um ângulo muito agudo, e a cada canto que se dobrava, descortinava-se um efeito novo. À direita e à esquerda, ao meio de cada parede, uma janela gótica, alta e estreita, dava para um corredor que seguia todo o comprimento das salas. Estas janelas eram de vitrais, cuja cor variava consoante o tom predominante nas decorações da sala a que pertencia. A do extremo oriente, por exemplo, era forrada de azul, e azuis eram os vitrais de sua janela. A segunda sala era de púrpura, nos seus adornos e nas suas tapeçarias, e a janela era igualmente de púrpura. A terceira era toda verde, e verde eram seus vitrais. A quarta era toda cor de laranja, a quinta forrada de veludo negro, que revestia as paredes, do teto ao chão, caindo as pesadas pregas sobre um tapete do mesmo estofo e da mesma cor. Mas só nessa sala é que a cor das janelas não correspondia à das decorações. Os vitrôs eram aqui vermelhos, cor de sangue. Em nenhuma das 7 salas havia qualquer espécie de lâmpada ou candelabro. Por entre a profusão de ornatos de ouro que exibiam aqui e ali ou pendiam do teto, nenhuma espécie de luz, de lâmpada ou vela iluminava aquela série de salas. Mas nos corredores que marginavam as salas, em frente a cada janela, erguia-se uma pesada trípode, em que ardia uma grande chama, cujos raios, coando-se através dos vitrais, resplandeciam na sala. Obtinham-se assim efeitos pouquérrimos e fantásticos.
Mas na sala do extremo ocidental, a sala negra, o efeito da luz que incidia sobre o veludo negro, através dos vitrais cor-sangue, era sumamente tétrico, e imprimia uma aparência tão estranha às fisionomias de quem lá entrava que poucas pessoas tinham coragem de penetrar naquele recinto. Era também nessa sala que, encostado à parede ocidental, se erguia um gigantesco relógio de ébano, e seu pêndulo oscilava, com um som lúgubre, pesado, monótono, e quando os ponteiros dos minutos completavam o circuito do mostrador e a hora batia, saía dos pulmões de bronze do relógio um som nítido, forte e profundo, e extraordinariamente musical, mas de um timbre e de uma ênfase tão singulares que a cada hora que batia, os músicos da orquestra eram obrigados a parar, momentaneamente, para escutarem o estranho som, e desse modo quem andava valsando cessava forçadamente as suas evoluções. Todo aquele alegre balúcio se retraía e perturbava por uns momentos. E enquanto soavam as badaladas do relógio, notavam-se que os mais arrebatados empalideciam e os mais idosos e calmos passavam as mãos pelas frontes, como se de súbito se abismassem em confusa meditação ou absorto cismar. De repente, uma estridente gargalhada se espalhava pela sala, e os músicos olhavam uns para os outros e sorriam, como se deles próprios, do seu nervosismo e de sua insensatez, sorrissem, e juravam uns aos outros que a badalada seguinte do relógio os deixaria absolutamente indiferentes. Mas passados 60 minutos, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, o relógio batia, de novo as suas badaladas sinistras, e produziam-se as mesmas estupefações, o mesmo nervosismo e a mesma meditação que anteriormente. Com tudo isso, a festa decorria alegre e magnífica. Os gostos do príncipe eram sem igual. Tinha um olho apuradíssimo para cores e efeitos. Desdenhava as meras sugestões da moda. Os seus pianos eram arrojados, vibrantes de estro e de fogo. Havia quem o considerasse doido. Os que mais com ele privavam sentiam que não era. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza de que o príncipe não era doido. Ele mesmo havia preparado em grande parte as decorações das 7 salas, por ocasião desta grande festa, e foi de seu gosto que deu o caráter aos mascarados. Fiquem certos de que eram grotescos. Haviam cintilações, refulgências, mordacidades e fantasmas. Muito do que depois se viu do Hernani. Havia muita coisa bela, muita coisa frívola, muitas coisas extravagantes, alguma coisa terrível e um pouco daquilo que poderia suscitar asco ou tédio. Para um lado e para o outro das 7 salas deambulava uma multidão de sonhos, e estes, os sonhos, entravam e saíam, como que torcendo-se, revestindo-se da cor das salas, e fazendo com que a desaustinada música da orquestra parecesse com um eco dos seus passados. Soa o relógio de ébano da sala de veludo negro. Por um momento, tudo fica em silêncio. Todas as vozes se calam, menos a voz do relógio. Os sonhos estacam, como de gelados, no lugar onde estão, mas os ecos das badaladas apagam-se prestes. Duram apenas um instante, e uma alegre gargalhada se espalha pelas salas, e de novo voam pelo ambiente as vibrações da música. Os sonhos voltam à vida e entram e saem. Mexem-se e contorcem-se mais jovialmente do que antes, revestindo-se das cores dos vitrais por onde se ecoam as fulgurações das trípodes. Mas na sala que fica mais a oeste, forrada de negro, é que nenhum dos mascarados se abalança agora a penetrar, pois a noite vai já muito alta. E é de um rubro mais carregado a luz que dos vitrais cor de sangue agora cai, o negrume dos estofos à terra, e para aquele que pisa o tapete de veludo negro, tem o relógio de ébano uma pancada surda, mais solenemente enfática do que as ferem os ouvidos daqueles que comprazem nas mais remotas folganças das outras salas. As outras salas estavam densamente concorridas, e nelas palpitava febrilmente o coração da vida. A orgia prosseguia delirantemente, com o redemoinho de um turbilhão, até que o relógio começou a bater compassadamente à meia-noite. Parou a música, como acima disse, cessaram os rodopios das valsas, extinguiram-se todos os ruídos. Houve, como uma das outras vezes, uma inquieta paralisação de tudo. Eram 12 as badaladas que o relógio devia vibrar.
E assim aconteceu, que sendo mais largo o lapso de tempo, mais demoradas e profundas foram. De certo, as meditações e que se abismaram ou os que festejavam, e foi por isso, talvez, que antes de se apagarem os ecos da última badalada, muitas pessoas da turba folia tiveram ensejo de dar pela presença de um mascarado que até a atenção de ninguém atraíra. E como logo de boca em boca se divulgasse a surpreendente nova, de toda a assistência se ergueu um zum-zum, um murmúrio, expressivo de repúdio e surpresa, e por fim de pasmo, de horror e de asco. Numa assembleia de fantasmas como aquela que descrevi, é lícito supor que nenhuma aparição banal daria causa a tamanha extinção. Na verdade, quase não tinha limites a liberdade de que naquela noite fruía cada mascarado. Não havia peias que tivesse a fantasia de cada um, mas o mascarado em questão excedera tudo o que poderia conceber e transpusera mesmo as indefinidas barreiras do decoro do príncipe. Há cordas nos corações dos mais afoitos que não se podem desferir sem noção, mesmo para os homens absolutamente perdidos, para quem a vida e a morte são igualmente gracejos, há coisas com que não se pode brincar. Todos pareciam sentir profundamente que no tracejo e no porte do intruso nem havia espírito nem propriedade. Era alto e magro, e embrulhava-se da cabeça aos pés numa mortalha funerária. A máscara que lhe ocultava a cara tinha as feições rígidas de um cadáver, imitadas com tal perfeição que o mais atento exame teria dificuldade em perceber o logro. E todavia, tudo isso podia ter sido admitido, se não aprovado pelos loucos foliões que se aglomeravam nas salas. O mascarado, porém, levara seu entretenimento até o ponto de assumir a forma e o tipo da morte vermelha. A mortalha que o envolvia estava salpicada de sangue, e a sua ampla fronte, tal como a cara, estava toda pintada com o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero deram com essa figura espectral, que com um movimento lento e solene, com que para mais real se dara ao seu papel, passeava por entre os valsantes. Acometeu-o de súbito um violento tremor convulso, de terror ou de enfado, mas passado um momento as faces se coraram de raiva. Quem ousa? Perguntou em voz rouca aos cortesãos que o rodeavam. Quem ousa insultar-nos com essa blasfêmia zombaria? Agarrem-no, desmascarem-no, para nós sabermos quem havemos de enforcar ao raiar do dia nas ameias do palácio. Estava o príncipe Próspero na sala azul ao proferir essas palavras. Elas ressoaram pelas 7 salas em voz vibrante e nítida, pois o príncipe era audaz e robusto, e a música calara-se ao aceno de sua mão. O príncipe achava-se, como disse, na sala azul, rodeado por um grupo de pálidos cortesãos. A princípio, quando ele falou, os presentes fizeram uma leve menção de se atirarem ao intruso, que nesse momento se achava muito perto, e agora, com um passo resoluto e firme, se aproximara mais ainda do príncipe. Mas por uma espécie de terror inominado que as macabras atitudes do mascarado infundiram em todos os circunstantes, não houve um só que se atrevesse a lançar-lhe a mão, de modo que pôde à sua vontade passar a menos de 1 metro da pessoa do príncipe, enquanto todos, obedecendo a um só impulso, recuavam para junto das paredes. Ele seguia ininterruptamente o seu caminho, com o mesmo passo solene e cadenciado que desde o princípio o distinguira. Passou da sala azul para a púrpura, da púrpura para a verde, da verde para a cor de laranja, desta para a branca e desta para a roxa, sem que o mínimo gesto o detivesse. Foi então que o príncipe Próspero, louco de cólera e de vergonha de sua momentânea covardia, se precipitou em desabalada correria através das 6 salas. Nenhum de seus amigos o seguiu, em virtude do terror mortal que deles todos se apoderara. Brandia no ar um punhal e havia chegado, no ímpeto da perseguição, até cerca de 1 metro do fugitivo, quando este, havendo atingido o extremo de sua sala de veludo negro, parou de repente e fez frente ao perseguidor. Soou um grito agudo, e um punhal caiu, cintilando no tapete negro sobre o qual, um instante depois, tombava, prostrado de morte, o príncipe Próspero. Então, atiçados pela desvairada coragem do desespero, os cortesãos irromperam em um tropel pela sala negra, e agarrando o mascarado, cujo alto vulto se detivera, ereto e imóvel, na sombra do relógio de ébano, arquejaram de inexprimível horror ao verificarem que por baixo da lúgubre mortalha
e da macabra máscara que seguravam com violenta sanha, nenhuma forma tangível se encontrava. Reconheceu-se então a presença da Morte Vermelha. Entrou de noite como um ladrão, e um a um todos os foliões caíram mortos nas salas, orvalhadas de sangue, onde tumultuaram a sua orgia, e a vida do relógio de ébano terminou quando o último exalou o seu suspiro final. Apagaram-se as chamas das trípodes, e as trevas, e as ruínas, e a Morte Vermelha firmaram sobre tudo o seu domínio ilimitado. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.